Vou meditar na palavra de Deus. Em Hebreus aqui eu li muito forte essa palavra. Sacerdócio Melquisedeque. Jesus, ele tem um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, diferente da ordem de Levi. Porque quando Deus apareceu no Monte Sinai, Moisés subiu no monte, né? E ficou lá 40 dias recebendo de Deus todas as instruções sobre as leis e sobre a forma do tabernáculo, como seria o sacerdócio. E Moisés, ele teve uma visão, né, do tabernáculo nos céus. E Deus disse para ele que era para ele seguir para que ele seguisse exatamente aquilo que ele tinha visto no monte. Então, ou seja, Moisés iria fazer uma cópia do tabernáculo verdadeiro nos céus. Então, ele ia fazer uma cópia na terra daquilo que já é do verdadeiro tabernáculo que existe no céu. Então, as leis de Moisés e o tabernáculo de Moisés e todo aquele serviço sacerdotal não era o original, era uma cópia. Então, a mesma coisa, você vê um tênis novo, um tênis de marca, e você fazer uma cópia. Então, a cópia nunca será superior ao original. O original é superior à cópia, claro. É melhor, foi feito pela pessoa original. Então, o tabernáculo verdadeiro foi feito por Deus nos céus. O tabernáculo, que é uma cópia, foi feito por homens imperfeitos. Então, o sacerdócio de Levi, a lei de Moisés não podia ser perfeita, nem o sacerdócio ser perfeito, porque foram feitos por mãos de homens imperfeitos. Agora, o sacerdócio, o tabernáculo celestial feito por um Deus perfeito, o sacerdócio celestial feito, criado por um Deus perfeito, uma aliança feita por um Deus perfeito, é a aliança verdadeira e eterna. Nela não há imperfeição. Mas na cópia feita por Moisés, existe imperfeição. Então, tudo que Moisés fez era uma sombra das coisas celestiais, que são superiores. Então, a aliança feita de Deus com os homens, através de Moisés, era simplesmente uma cópia da aliança que Deus faria com Cristo. Então, Jesus, ele, diferentemente de Levi e dos sacerdotes, ele não tinha pecado, ele não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, ele vive eternamente, ele morreu e vive eternamente, diferentemente dos sacerdotes levíticos, que morriam, e que eram fracos, e que eram pecadores, e precisavam oferecer sacrifício por si mesmos, e eles morriam. Jesus é perfeito, sem pecado, eterno, adentrou no tabernáculo celestial, e não no tabernáculo feito por mãos humanas. Ele derramou não sangue de animais, mas o seu próprio sangue, e adentrou no tabernáculo eterno, feito por Deus, e ele cumpriu o perfeito sacrifício. Aquilo que o sangue de bodes e de novilhos não poderia fazer, ele fez uma vez por todas, por nós. O sacrifício de Jesus foi único, ele foi perfeito, e ele pode aperfeiçoar para sempre aqueles que estão sendo santificados. Gente, isso é muito forte. Eu vou gravar até um vídeo depois falando sobre isso aqui. Isso aqui é muito forte, muito forte. Deus tem muita coisa ainda para abrir meu entendimento sobre isso aqui, mas isso aqui é muito forte. Então, Deus enviou a primeira aliança como uma cópia, como uma sombra da que viria posteriormente. A sombra nunca é perfeitamente igual àquilo que ela está por trás, né? A nossa sombra não somos nós. É simplesmente um contorno de que nós somos, mas ela não traz nenhuma característica específica nossa. Ela só traz um contorno, mas ela não é nossa. A sombra não tem mão, não tem pé, não tem olhos, não sente, não toca. Então, o que é perfeito é o corpo e não a sombra do corpo. Então, Jesus, a obra de Cristo é perfeita e a obra de Moisés é imperfeita. A lei de Moisés é imperfeita. O tabernáculo de Moisés é imperfeito. O verdadeiro tabernáculo é aquele que foi copiado, né? De onde foi copiado? O de Moisés, que é o tabernáculo que está no céu. Um tabernáculo eterno, feitos pelas mãos de Deus. E o sangue de Jesus é eterno. E ele é poderoso para aperfeiçoar uma vez por todas. Ele não precisa de derramar o seu sangue várias vezes, como os animais. Por todas. Olha o que está escrito aqui, gente. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Se fosse possível, Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Então, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, não haveria necessidade de um outro tipo de sacerdócio. Então, se houve necessidade de Deus criar um outro sacerdócio,
uma outra lei, uma outra aliança, é porque aquela aliança não era perfeita. O que é perfeito não precisa de ser substituído, nem trocado, nem tirado. Então, se ele foi tirado, era porque não era perfeito. Agora, levantar-se um outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, Deus está dizendo para nós que o primeiro sacerdócio era imperfeito e precisava de uma mudança, de um novo sacerdócio. Esse novo sacerdócio exige uma nova lei. Então, nós entendemos que a lei de Moisés, ela era para o primeiro sacerdócio levítico. Agora nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, de Cristo, uma nova ordem. Então, essa nova ordem, ela necessita de uma mudança de lei. Então, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja uma mudança de lei. Então, nós não estamos mais debaixo daquela lei, existe uma nova lei. Ora, aquele de que se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porque sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Olha esse versículo. A ordenança ou a ordem anterior foi revogada. O que é revogada? Revogada é tirada, anulada. Foi revogada por quê? Por que essa ordem do sacerdócio levítico foi revogada? Porque era fraco e inútil. Por que era fraco e inútil? Porque era feito por homens, pecadores, mortais, falhos. Deus instituiu uma nova ordem, feita não por homens fracos e pecadores e mortais, mas feita pelo próprio Deus, que é santo, perfeito e imortal, e eterno. Então essa nova ordem, ela é eterna. Ela não é falível, não há possibilidade de falha. Sendo introduzida, então ele está chamando essa lei anterior, essa ordem de sacerdócio anterior, de fraca e inútil, porque ela não tem poder de aperfeiçoar coisa alguma. Olha pra você ver, a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei de Moisés, ela não tinha poder de aperfeiçoar nada, nem ninguém. A única coisa que a lei de Moisés podia fazer era mostrar para nós os nossos pecados e nos condenar. Mas ela não tinha o poder de nos regenerar, de nos transformar. Ela só podia nos apontar os nossos pecados. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir ela toda. Então, como ninguém conseguia fazer, então ela é inútil. É a mesma coisa, vamos supor que a Apple cria um novo iPhone, um Power iPhone, que ninguém consegue mexer. Ela tem utilidade alguma? Criar uma coisa que ninguém consegue mexer? Não tem utilidade nenhuma. A não ser para mostrar o quanto nós somos burros e incapazes de fazer. Porque, pra que ter uma coisa que você não consegue mexer, que você não consegue desenvolver, que você não consegue utilizar? É inútil, né? Uma coisa que ele só vai existir pra mostrar pra gente quanto a gente é incapaz. Pra fazer a gente se sentir fraco. Tipo, não, como eu sou burro, eu não sei mexer nisso. Então a lei de Moisés é pra mostrar realmente a nossa incapacidade de agradarmos a Deus pelo nosso esforço. Porque nós não conseguimos, por causa da nossa fraqueza humana. Então a lei de Moisés, ela serve para mostrar pra nós que nós precisamos de um Salvador. Que nós não conseguimos chegar a Deus ou agradar a Deus com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade. Então, essa conclusão eu concluo humildemente que eu nunca serei santo pelas minhas forças, que eu nunca serei justo pela obediência à lei. Essa é a conclusão que Deus espera de todos nós. Tem gente que acha que Deus está esperando de você que você se torne santo e perfeito. E você está trabalhando para isso. Não, Deus não está esperando isso. Deus está esperando que você chegue à conclusão humilde de que você não consegue e nunca conseguirá ser santo e perfeito pela obediência, pelas suas forças. É isso que Deus está esperando de nós. Muitas igrejas, muitas religiões tentam forçar você a acreditar que você consegue ser santo e perfeito pelo seu esforço. Se você se esforçar mais, se você orar mais, se você fizer mais, você consegue. Na verdade, o que Deus está esperando de nós não é que a gente se esforce mais para tentar ser justificados, termos justiça própria. Ele está esperando que a gente reconheça que nós não conseguimos. É igual você mexer num celular, vamos supor que tá a linguagem mandarim, uma língua que ninguém conhece, e você fica tentando mexer ali, ao invés de você assumir que você não sabe. Ser humilde e falar que desculpa, mas eu não sei mexer. Então Deus está esperando da gente humildemente o reconhecimento da nossa própria incapacidade. Para quê? Para que venha alguém maior do que nós e possa fazer por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Essa é a função do nosso Salvador. É fazer por nós
aquilo que era impossível para os homens. Então a função do nosso Salvador é exatamente cumprir tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir. Enquanto os judeus, a Bíblia fala que os judeus não alcançaram a graça de Deus porque eles buscavam a sua própria justiça, a justiça própria da sua própria obediência. Eles achavam que era possível agradar a Deus pela obediência aos mandamentos. Eles achavam que eles podiam ser justos pela obediência à lei. E por causa desse orgulho, eles foram resistidos por Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, deixa eu só procurar onde tem esse versículo, que o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isso é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de ti, de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu, gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, presta atenção. Ele está dizendo o seguinte, que os judeus, eles buscavam justiça própria, uma justiça que se baseia nas obras, na obediência à lei. Eles achavam que existia uma possibilidade de você se tornar justo pela obediência à lei de Moisés. Eles acreditavam que existia isso. Então, por causa de acreditar nessa justiça pela obediência, eles rejeitaram a justiça que vem de Deus por meio da fé, por meio da graça. Eles rejeitaram Jesus. Olha que volta um pouquinho aí antes. Os gentios, versículo 30, capítulo 9, versículo 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei, que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Silêncio. E aquele que nela confia não jamais será envergonhado. Então, aqui está dizendo o seguinte, que os judeus, eles achavam e ainda acham que existe uma possibilidade de ser justo pelas obras, pela obediência. Existe uma justificação. O que é justo, gente? A gente tem que entender isso. Ser justo é não ter nada de falta, nenhum pecado, nenhuma transgressão. 0,0000. Se uma pessoa tiver uma transgressão, ela já não é justa. Entende? Justo não é aquela pessoa que obedece um monte de coisas. Não. Justo é aquela pessoa que obedece tudo, 100%. É aí que a gente falha. É na ideia de que alguém é justo porque ela é boazinha, porque ela faz coisas boas, porque ela faz mais coisas boas do que coisas más. Não, isso não é justo. Justo é a pessoa que nunca praticou um pecado, um erro. E nunca praticará. Isso é justo aos olhos de Deus. Então, existe alguma possibilidade de alguém ser considerado justo aos olhos de Deus? 0. 0, 0 elevado a 1 bilhão de vezes. Não existe essa possibilidade. Então, muitos religiosos, crentes ou não crentes, ou gente que acha que é justo porque não mata, não rouba, não adultera, ou não, sei lá o quê, acha que é justo por isso. Mas não. Justo aos olhos de Deus é quem nunca pecou e nunca pecará. Se existe uma pessoa na face da terra que nunca pecou e nunca pecará, essa pessoa é justa. Você pode se considerar justo? Você pode dizer que você é justo? Eu posso dizer que eu sou justo? Quem pode dizer que é justo? Você pode ser uma pessoa moralmente correta. Você faz mais coisas boas do que coisas ruins. Mas ainda assim, você não é e nunca será justo aos olhos de Deus. Porque justo é aquele que nunca pecou e nunca pecará. Então, esse patamar de justo é impossível. Não existe possibilidade de ninguém alcançar isso por meio de obediência à lei. Ainda que a partir de hoje você começasse a obedecer à lei, e o que passou aqui para trás? E esses anos anteriores aqui? O que você já pecou? Isso já te desqualifica da justiça. Então não existe essa possibilidade de ser justo. Entende? Então, o que Deus está querendo de nós? É que a gente entre então em depressão e comece a chorar porque a gente nunca vai ser aquilo que Deus espera de nós? Não. O nosso Deus, como Ele é rico em graça e misericórdia, Ele estabeleceu para nós uma nova possibilidade de alcançarmos a justiça
não mais pela obediência à lei, porque essa é impossível, a gente já sabe que é. Então a lei, ela serve para nos tornar humildes e reconhecermos que nós não podemos ser justos. Mas eles, ao invés de se tornarem humildes, se tornaram arrogantes, achando que pelo fato deles obedecerem, 50%, 60% da lei, isso já os tornava justos. Mas de forma nenhuma. Então Deus estabeleceu para nós um novo tipo de justiça. Uma nova possibilidade de sermos justos aos olhos dele. Uma justiça que não vem da obediência da lei, não vem pela prática de nada. Uma justiça que vem da fé. Uma justiça que não é uma recompensa pelo nosso esforço. É uma dádiva, é um presente, é um dom dado por Deus a nós por causa da obra de Jesus. Nós hoje temos a possibilidade de nos tornarmos 100% justos por causa da fé em Cristo, naquele que justifica o ímpio, em Jesus. Não é essa fé aleatória, fé na vida, fé no homem, eu tenho fé que eu vou vencer. Não, não é isso. É a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, a certeza de que ele veio ao mundo em carne, de que ele não tinha pecado, de que ele morreu pelos nossos pecados, ele levou sobre si as nossas condenações, ele ressuscitou, e ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. É essa certeza, é essa fé que nos faz ser justos. Essa é a condição que Deus impôs para nos tornar justos. Crer no Filho dele. Então, ele disse aqui que a lei de Moisés, né? Moisés diz que quem obedecesse toda a lei viveria por ela, ou seja, receberia vida por meio da obediência à lei. Mas ninguém podia, porque ninguém obedeceu 100%. Agora, aí ele diz assim, mas a justiça que vem da fé diz, pula essa parte aqui no início e diz, a palavra está perto de ti, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então o que nos torna justos? A fé. Ele diz, com o coração se crê para a justiça. Então quando você crê no coração, no interior, você é justo. E quando você confessa com a boca, você toma posse da salvação. Você se torna justo quando crê. E você toma posse quando você fala. Olha a diferença entre a lei de Moisés e a graça de Deus. A lei de Moisés, você precisava de cumprir tudo para se tornar justo. Na graça de Deus, você precisa ouvir a pregação sobre Cristo, crer no coração e confessar. Nesse exato segundo, você se torna justo. Como não dizer que a graça de Deus, que a nova aliança, é extremamente melhor e superior à antiga? Se a antiga, ela exigia de você uma vida perfeita que você nunca conseguiria alcançar. Agora, a graça de Deus, ela te dá o dom da justiça por meio simplesmente de você crer e confessar com a boca. Gente, como que a gente não consegue perceber a diferença drástica entre a antiga aliança e a nova aliança? É muito melhor e superior e muito cheia de graça e de misericórdia. É Deus te dando de graça aquilo que você nunca conseguiria obter pelas suas próprias obras. Aí voltando lá em Hebreus. Então ele diz que a lei era inútil e fraca, que ela não podia aperfeiçoar nada, coisa nenhuma. Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso aconteceu por juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, o sumo sacerdote, ele morria. Ele tinha que sempre ser substituído. Ele era fraco, pecador. Mas o nosso sumo sacerdote, ele é eterno e santo. Então, o que o sumo sacerdote fazia, gente? O sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então, quando ele se purificava, ele oferecia sacrifício por si e pelo povo, ele deveria se apresentar diante de Deus, no Santo dos Santos, sem nenhum pecado. Quando ele se apresentava diante de Deus sem nenhum pecado, o povo todo era perdoado e abençoado por causa da santidade do sumo sacerdote. Então o povo era abençoado por causa do sumo sacerdote, que tinha que entrar no Santo dos Santos com o sangue aspergido e santo aos olhos de Deus. E o povo era abençoado por causa do sacerdote, do sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote hoje, ele nunca pecou e nunca pecará. Então ele é perfeito. Ele morreu, ressuscitou e nunca morrerá. Ele é eterno. E ele entrou, depois de haver oferecido sacrifícios, ele entrou no Santo dos Santos, no verdadeiro tabernáculo de Deus nos céus, que não é feito por mãos humanas, que é perfeito. Ele entrou nesse lugar e a palavra de Deus diz que ele entrou, porque ele entrava para interceder pelo povo, não é? Ele entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para interceder pelo povo, pelos pecados de todos, e todos os pecados eram perdoados naquele dia, não era o dia do perdão? Se eu não me engano aqui, é Yom Kippur. Se eu não me engano, era esse dia. Deixa eu pesquisar aqui para não falar nenhuma besteira. Era o dia do perdão? Se eu não estou enganada. Deixa eu ler aqui. Pera aí. Era no Yom Kippur, o dia que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, depois de fazer sacrifícios por si mesmo e por todo o povo. Ele entrava para fazer esse dia do perdão, o dia em que era expiada a culpa de toda a nação, como se fosse um perdão coletivo.
Então, ele representava o povo ali diante de Deus, fazia esse trabalho de expiação. Mas depois, o sumo sacerdote, ele saía do Santo dos Santos e voltava à sua vida comum, e voltava a pecar, e as pessoas voltavam à sua vida normal. Só que a diferença do nosso sumo sacerdote, que Jesus ofereceu sangue, não de animais, mas o seu eterno sangue, e com esse sangue ele aspergiu, ele purificou o tabernáculo, que não é o tabernáculo humano, é o tabernáculo celestial, que é muito superior. E ele abriu para nós um caminho, ou seja, esse sacrifício de Jesus foi tão potente, tão poderoso, tão acima do sangue dos animais, porque o sumo sacerdote, ele oferecia todo esse sacrifício anualmente, mas mesmo assim, o caminho não era aberto para o povo chegar a Deus. O sangue dos animais não purificava para sempre as pessoas, por isso que elas continuavam separadas de Deus. O caminho para a entrada do povo ao Santo dos Santos ainda não tinha sido aberto. Então quem abriu esse caminho foi aquele que ofereceu um perfeito sacrifício. Aquilo que o sangue de animais jamais poderia fazer. Então esse sacrifício de Cristo, de si próprio, ele tirou esse muro de separação entre nós e Deus, esse véu que separava nós de Deus eternamente. Não é algo momentâneo, como o sumo sacerdote fazia. Naquele momento eles eram perdoados, mas daqui a pouco eles voltavam para a vida normal e tinham que oferecer novos sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi tão perfeito que ele quebrou toda a barreira que existia entre nós e Deus e aperfeiçoou para sempre nós. Então, o nosso sumo sacerdote, ele penetrou nesse lugar, mas ele não só entrou e saiu, como os antigos faziam. Ele entrou no Santo dos Santos e ele se assentou à direita de Deus Pai. Ele está lá agora. Ou seja, o sacrifício dele foi suficiente. Ele não precisou sair de lá e oferecer mais sacrifícios. O sacrifício que ele fez já foi plenamente suficiente. Então, o sacrifício dos animais era para interceder pelo povo. Jesus está pessoalmente, o nosso sumo sacerdote está pessoalmente no Santo dos Santos, nesse momento, nesse exato momento, intercedendo por nós. O sangue dele vale para a eternidade. Ele não precisa oferecer mais nenhum sacrifício por nós. Vamos continuar lendo aqui. Jesus tornou-se, por si mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes que tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, ou eternamente. Então, é definitivamente ou eternamente. Então, gente, para você analisar uma coisa dessa. O sangue de bodes e de animais não pode purificar uma pessoa. Ele poderia substituir o pecado daquela pessoa naquele momento. Mas aí ela saía dali e ia pecar de novo. Então ela tinha que oferecer outro sacrifício, porque ele não podia purificar aquela pessoa. Só que a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele é capaz de salvar definitivamente. Ou seja, a obra dele, o sangue dele, é capaz de salvar uma pessoa para sempre. Não tem necessidade de oferecer mais sacrifícios. Quando você crê em Jesus, o sangue dele é poderoso para salvar você para sempre. Mas aí vem aquela pergunta. Ok, mas eu creio em Jesus. Então eu creio em Jesus, só que eu continuo sendo pecador, ou não? Eu não sou perfeito. Mesmo crendo em Jesus, eu ainda falho, eu ainda peco. E aí? Como assim que Jesus me salvou definitivamente? Como assim? Me explica isso. Vamos entender aqui 3 coisas. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né? Ok. Jesus disse que o nosso corpo será transformado na sua volta. Nós receberemos um corpo livre do pecado na volta dele. A nossa alma, que é a nossa mente, ela tem que ser renovada, ela precisa ser transformada diariamente pela palavra de Deus, pela água, que é a palavra. Mas nós temos um espírito. O nosso espírito é que foi totalmente regenerado e salvo. Então, o nosso espírito, quando nós cremos em Jesus, ele nasceu de novo, ele foi transformado, e nós recebemos um espírito totalmente santo aos olhos de Deus, purificado pelo sangue de Jesus. Então, o seu espírito está pronto. O seu espírito foi eternamente salvo. Mas o seu corpo precisa ser transformado e a sua mente também precisa ser renovada. Mas o seu espírito está pronto, está salvo, está santificado, foi santificado. Então, aos nossos olhos humanos, a gente não consegue enxergar isso, porque o espírito é algo invisível, a gente não vê. Mas o nosso espírito foi transformado, nós somos salvos no espírito. A nossa mente precisa acompanhar essa mudança que aconteceu no nosso espírito. Mas a nossa mente, ela precisa ser transformada pela palavra. Então, nós vamos aprender a palavra de Deus e vamos alinhar a nossa mente àquilo que já aconteceu no nosso espírito. O nosso espírito já está salvo, mas a nossa mente precisa ser renovada, transformada. O nosso corpo, ele precisa acompanhar essa renovação da mente, mas o nosso corpo vai continuar tendo desejos do pecado até Jesus voltar. Mas nós vamos ter que agora inclinar a nossa mente ao Espírito, porque o Espírito é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que vai guiar o nosso espírito. E nossa mente tem que ser guiada pelo Espírito e não mais pela carne. Mas nós já fomos salvos definitivamente para sempre. Então quer dizer que nós salvo uma vez, salvo para sempre? Mais ou menos, não é bem isso. Mas existe possibilidade de você perder a sua salvação? Existe. Lá no fim do capítulo, lá em... aqui.
Eu acho que é 10, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 26 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados. Então, ou seja, o que pode fazer uma pessoa perder essa salvação? Ela voltar a pecar deliberadamente, ou seja, abandonar, apostatar, abandonar a sua fé. Isso pode acontecer da apostasia, o abandono da fé. Mas, que a gente vai pecar nessa caminhada? Vamos, porque nós ainda estamos sendo, a nossa mente ainda está sendo transformada, o nosso corpo continua o mesmo. Só que o nosso espírito está salvo. O que pode fazer o nosso espírito perder essa qualidade de salvo? É você abandonar a fé. É você voltar ao pecado, o mesmo pecado de antigamente, você deliberadamente abandonar a fé. Isso faz você perder a sua salvação. Mas, aos olhos de Deus, você já é salvo. Ele disse salvo definitivamente, eternamente salvo. Mas o que garante a nossa salvação, gente? É só a nossa obediência? Não, se que for a nossa obediência, a gente está perdido. Porque se a nossa obediência garante a nossa salvação, então já é por obras, não é por fé. O que garante a nossa salvação é a fé. Então, se você abandonar a fé, você apostatar da fé, você perde a sua salvação. Tanto a gente vê isso no deserto, quando eles estavam, olha que interessante, eles estavam vivendo na lei de Moisés, não estavam vivendo na graça. Mas o que fez Deus jurar que eles não entrariam na terra prometida? Foi os pecados deles ou foi a incredulidade deles? Porque eles saíram do Egito e pecaram, todo dia estavam pecando, murmurando, idolatrando, fazendo um monte de coisa errada. Mas nenhum desses pecados fez com que Deus jurasse que eles não entrariam na terra, embora eles estivessem debaixo da lei de Moisés. A única coisa que fez Deus jurar que eles não entrariam na terra prometida foi a incredulidade. E eles estavam debaixo da lei, eles não estavam debaixo da graça. Quando eles chegaram diante da terra prometida, no momento de entrar na terra, o que fez Deus jurar que eles não entrariam no descanso dele foi o fato deles duvidarem que eles poderiam entrar. Não estou dizendo que nós vamos pecar deliberadamente, mesmo assim nós vamos entrar na terra. Não estou falando isso. Estou dizendo que o que impede uma pessoa de entrar na terra prometida na eternidade é a incredulidade. Porque a fé, ela nos purifica de todo pecado. Quando você crê, você é purificado. Então o que pode deixar de te purificar é a incredulidade, é o fato de você não crer. Porque ainda que você obedeça tudo, você sempre vai estar falhando em alguma coisa. Então a nossa obediência, ela é falha, ela não é confiável e ela não é uma fonte segura de salvação. Porque a nossa obediência, ela oscila. Ora você está obedecendo, ora você não está. Então, a nossa salvação, ela não depende da nossa obediência. Nós temos que obedecer? Sim. Mas a nossa salvação não depende da obediência somente. Porque se depender da obediência, todos nós vamos cair na mesma coisa. Nós estamos voltando na lei de Moisés. Porque a nossa carne é fraca. Jesus disse, orai, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, entenda uma coisa. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte, olha, para você conseguir vencer o pecado, você não vence o pecado somente com o seu esforço. Porque a carne é fraca. Você tem o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Então, só o seu esforço de não pecar não é suficiente para você vencer. Você precisa de vigiar, que é a sua parte, e você precisa de orar para que Deus faça a parte dele. Porque só com o seu esforço você jamais vai conseguir deixar de pecar. Então a gente não confia na nossa obediência, porque a nossa obediência é falha. O próprio Jesus deixou claro. Não adianta você confiar em você, porque você está perdido. Se Deus não agir, nós nunca entraremos na terra prometida. Se não houver uma manifestação sobrenatural de Deus, a ação de Deus em nós, nunca conseguiremos chegar no céu. Os próprios apóstolos falaram, desse jeito ninguém vai ser salvo. Ele falou, realmente, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Se Deus não fizer, nós nunca chegaremos lá. Então, quando o povo de Israel estava lá para entrar na terra, eles duvidaram de si mesmos. Eles falaram, não, nós não conseguimos entrar. E de fato, de verdade, se você for confiar na sua força, você nunca vai entrar na terra prometida. Porque não é por sua força. E nunca foi. Eles não saíram do Egito pela força do braço deles. Embora eles não estivessem ainda debaixo da graça. Eles saíram do Egito pela força de Deus. Pelo poder de Deus. E eles entrariam na terra prometida não pela sua força, mas pelo poder de Deus. O que nos garante estar com Deus, viver com Deus, continuar com Deus e ser salvo por Deus, não é a nossa força. É o poder de Deus. É a fé no poder de Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que obedecer, mas a nossa obediência não é uma fonte segura de confiança. A nossa confiança tem que estar naquela rocha que é inabalável, que é Cristo. Então, aqui está dizendo que Ele nos salvou eternamente. Essa confiança de estar salvo eternamente, ela faz toda a diferença em nós. Porque se a gente não crê que nós somos salvos eternamente, nós sempre vamos achar que nós estamos perdidos. Nós vamos sempre olhar para nós mesmos e ver a nossa incapacidade. Mas se você olhar para Jesus e entender que o sacrifício dele foi suficiente para te salvar eternamente, você vai confiar nele e não vai confiar em você. A falta da confiança em Deus é que fez o povo não entrar no descanso dele. Eles estavam pecando, mas o fato deles pecarem não impediu eles de entrar na terra.
O que impediu ele de entrar na terra foi a incredulidade. O que nos impede de entrar na salvação não é a nossa obra, é a nossa fé. Então, crer que Jesus nos salvou eternamente faz com que a gente confie nele e não em nós. Aqui está dizendo, ele é capaz de salvar definitivamente, eternamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, o nosso sumo sacerdote, ele está, nesse momento, intercedendo por nós. Ele está agindo em nosso favor. Ele não somente morreu na cruz, ressuscitou e foi embora e largou a gente aqui. Não. O que ele tinha que fazer dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, que é permanecer intercedendo por nós, ou seja, nos ajudando nas nossas fraquezas, ele está fazendo. Você consegue entender agora por que Jesus teve que ir para o céu? A vontade dele era permanecer com a gente aqui, mas ele não podia, porque ele tinha que ir para interceder por nós. Ele tinha que estar lá. Enquanto nós estivéssemos aqui, ele tinha que estar lá, no Santo dos Santos, exercendo o seu sacerdócio de intercessão por nós, nos fortalecendo nas nossas fraquezas, que é o papel do sacerdote. Então, o Senhor Jesus está nesse momento intercedendo por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas, para que a gente permaneça nessa posição que ele já nos deu. Então, a necessidade de Cristo estar lá é enorme. Então, ele vive para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele fez isso uma vez por todas. Pois a lei constitui sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. O que ele fez foi para sempre. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então ele entrou no tabernáculo verdadeiro, e não naquele tabernáculo que era cópia do verdadeiro, feito por homens falhos. Ele entrou no verdadeiro tabernáculo erigido por Deus, perfeito, eterno, nos céus. E ele está agora assentado lá dentro desse lugar, exercendo o sacerdócio. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já linhagem de Levi. Então ele não podia nem ser sumo sacerdote. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, Moisés, ele não criou um tabernáculo na cabeça dele. Ele viu o tabernáculo nos céus, o modelo, e segundo o modelo que ele viu, ele construiu. Então, aquilo era só uma cópia, um xerox, uma cópia do verdadeiro tabernáculo nos céus. A cópia nunca será igual nem superior ao original. Agora, porém, o ministério de Jesus, que Jesus recebeu, é superior ao desses sacerdotes de Levi. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, as promessas de Deus para a primeira aliança era uma promessa baseada simplesmente em coisas terrenas e finitas. Eram promessas, se você ler lá em Deuteronômio 28, você vai ver as promessas de Deus. Não só em Deuteronômio 28, mas tem outras passagens. Quais eram as promessas? Abençoarei vocês, engrandecerei o nome de vocês, darei vitória sobre seus inimigos, abençoarei a sua terra, multiplicarei a sua descendência. Eram promessas sobre coisas dessa terra, finitas. Mas as promessas da aliança, da nova aliança, são eternas. São infinitamente maiores do que as promessas da antiga aliança. São promessas que falam de algo eterno, muito superior. Você obedecesse à lei de Moisés, você era justificado, mas não era filho de Deus. Na graça de Deus, se você crê em Jesus, você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você passa a ser tão filho de Deus quanto Jesus é. Você passa a ter a mesma herança que Jesus tem, o mesmo acesso que Jesus tem a Deus. Porque na antiga aliança, ainda que você cumprisse toda a lei de Moisés, nem no Santo dos Santos, nem no lugar santo você não podia entrar. Quanto mais no Santo dos Santos. Mas na nova aliança, o fato de você crer no Filho de Deus te dá livre acesso à presença de Deus. E mais do que isso, você se torna filho de Deus, você se assenta com o seu Pai. São promessas muito superiores. Aí ele está dizendo assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar um lugar para uma outra. Então, se a aliança de Moisés, se a lei de Moisés, se toda aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel fosse perfeita, não haveria necessidade de uma outra. Se fosse possível ser salvo, ser santo, ser justo pela lei, não precisaria de Jesus ter vindo. Então, se foi necessário uma nova, é porque a antiga não era perfeita.
Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Gente, Deus disse que eles não permaneceram fiéis, mas aqui, era impossível. Então, Deus já sabia que era impossível. Tudo isso aconteceu justamente com o objetivo de que Jesus viesse. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais os ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto de desaparecer. Então ele está dizendo que aquela aliança não servia mais, então Deus estabeleceu uma nova aliança. Essa nova aliança não seria mais escrita, as leis do Senhor não seriam escritas em pedras, porque foi escrita lá no Monte Sinai em pedras. Essa nova lei não trataria mais de regras escritas em pedras, mas de uma lei escrita pelo próprio Deus no nosso coração. O que ele está falando aqui? Que ninguém mais dirá, conheça o Senhor. Ninguém dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Então ele está falando de uma aliança totalmente oposta à aliança de Moisés. Por quê? Porque naquele monte, Deus desceu numa nuvem de fogo, né, relâmpagos e tal, e ninguém podia chegar a Deus. Quem chegasse perto do monte, tocasse no monte, era fulminado. Essa era a aliança do medo, da distância. Deus estava ali distanciando o povo dele, dizendo, vocês não podem se aproximar de mim. Ninguém pode ver o Senhor. Ninguém pode chegar perto de Deus. Se vocês quiserem viver, não cheguem perto de mim. Obedeçam a lei, mas não cheguem perto de mim. Porque se chegar perto de mim, vai morrer. Essa era a aliança. Agora ele está falando de uma outra aliança totalmente oposta a essa. É uma aliança em que nós nunca, jamais poderíamos chegar a Deus. Então, como a nossa impossibilidade de chegar a Deus era real, o que aconteceu? O próprio Deus desceu do céu e se chegou a nós. E o que Jesus falou foi totalmente oposto do que foi dito no Monte Sinai. Ninguém chegue perto, porque quem chegar perto vai morrer. O que Jesus falou no Monte Sinai? Aquele que vem a mim tem a vida. Vocês examinam as Escrituras porque presumem ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim e vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Olha que o contrário da lei de Moisés. A lei de Moisés dizia, não venha a Deus, não se aproxime do monte onde Deus está, não entre no Santo dos Santos, porque quem chegar perto de Deus vai morrer. A nova aliança, Jesus, o próprio Deus, desceu do céu e disse o contrário. Venham a mim, para que vocês possam ter vida. Na antiga lei, se você fosse a Deus, você morreria. Na nova aliança, o próprio Deus veio até nós e disse que quem se aproximasse dele receberia vida eterna. Olha o oposto, olha a oposição, olha como são dois opostos. Uma lei, uma aliança que fala de morte, por isso que ele diz que a lei do pecado e da morte. E nós estamos debaixo de uma nova lei, do Espírito da vida. Uma nova lei onde o próprio Deus desceu do céu. Onde nós não, antes, né, olha a oposição com a anterior. Você não podia chegar a Deus. Porque se você chegasse perto de Deus, você morria. Você tinha um decreto. Ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode chegar a Deus. Quem chegar perto morre. A nova aliança, o próprio Deus desceu. Se fez carne para chegar perto de nós. Nós não podíamos chegar perto de Deus na sua essência como Deus. Então ele se diminuiu, tomando forma de homem, para que pudéssemos chegar até ele. E ele disse que se nós nos aproximarmos dele, nós teremos vida e vida eterna. Então, aí nós vemos totalmente a diferença entre a lei de Moisés e a obra de Cristo. Ele tomou a forma humana para que nós pudéssemos chegar até ele. E ele disse que todo aquele que crê nele, que chegar a ele, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que se chegar a ele terá vida. Oposto ao antigo. Então, quando você observa que a lei, a obra de Cristo é muito superior à antiga, é o próprio Deus chegando a nós, não é mais nós chegando a ele, porque era impossível chegarmos a ele, e o impossível para os homens foi possível para Deus. Era impossível chegarmos a Deus e sermos santos pelas nossas obras e pela nossa obediência. O próprio Deus se fez carne para se chegar a nós, e ele mesmo cumpriu toda a justiça e levou as nossas dores, os nossos pecados e toda a nossa condenação, para que nós pudéssemos receber aquilo que jamais receberíamos pela nossa própria força. E ele tem oferecido isso de graça, somente pela fé. Isso é muito forte, né? Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro
para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. Tudo isso era uma cópia do que Moisés viu lá no monte. Né? Nós vemos, eu não sei se é Isaías que viu o querubim cobrindo o rosto de Deus, porque realmente existem os querubins cobrindo, né, a face de Deus. A respeito dessas coisas, não cabe falar agora detalhadamente. Estando tudo preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue de sacrifícios que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Ele está dizendo que enquanto eles estavam ali oferecendo sacrifícios, mesmo havendo perdão do pecado quando o sumo sacerdote oferecia e fazia todo aquele ritual, ainda assim as pessoas não podiam chegar a Deus. Mesmo tendo seus pecados perdoados, eles não podiam entrar no Santo dos Santos. Daí nós vemos a superioridade do sacrifício de Jesus em relação ao sacrifício dos animais. Porque foi quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, abrindo definitivamente e para sempre o acesso a Deus. Então nós podemos entender que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, tão maravilhoso, tão aceito por Deus, que nunca mais esse caminho foi fechado. Hoje nós todos e qualquer pessoa que crer em Jesus, no exato momento que ele crê, ele é santificado, purificado, e ele tem livre acesso à presença de Deus pela fé em Jesus. Então nós vemos que isso foi algo tão poderoso para Deus, mas tão poderoso, que ele abriu definitivamente esse caminho para o Santo dos Santos. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Presta atenção nisso aqui. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida, de várias cerimônias de purificação com água, como ordenanças exteriores, foram impostas até o tempo da nova ordem. Presta atenção nisso aqui. Ele está dizendo o seguinte, que esses sacrifícios, que essas práticas, elas não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Gente, sinceramente, assim, se eu já ouvi isso alguma vez de algum pastor, eu não me lembro. Mas isso aqui é uma revelação de Deus para nós. O objetivo do sacrifício de Jesus, além de cumprir toda a justiça em nosso lugar, de nos dar acesso a Deus, ele tinha um objetivo de fazer com que nós tivéssemos uma consciência perfeitamente limpa. Gente, quem tem uma consciência perfeitamente limpa? Quem pode dizer, purificado estou do meu pecado, não tenho pecado algum? Naturalmente, ninguém pode falar isso, porque todos nós pecamos. Só que nós, por meio da fé, podemos dizer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos purificar, e nós não temos nenhum pecado mais diante de Deus, não porque a gente não peque, mas porque os nossos pecados todos foram lavados pelo sangue de Jesus. E a nossa consciência está perfeitamente limpa. Eu acho que isso é o mais difícil de acontecer, é nós termos uma consciência perfeitamente limpa. E é isso um dos motivos pelos quais Jesus morreu, para que a gente tenha uma consciência perfeitamente limpa. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, só que normalmente a gente tem consciência limpa quando a gente faz as coisas certas, né? Mas não, aqui ó, ele está falando de uma consciência limpa por meio da fé, por causa da obra de Jesus, não por causa de você nem de mim, do que a gente faz, mas por causa do que ele fez. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito... Nossa, Jesus, já é meio-dia. Depois eu vou terminar. Mas tem muita coisa que eu marquei aqui, porque já tô aqui já tem um tempão. Tem mais de uma hora. Mas é muito forte isso aqui. Isso aqui é algo pra gente ir mastigando e digerindo. Isso aqui é muito profundo. Que Deus abençoe vocês, que você possa meditar na palavra de Deus mais profundamente, em nome de Jesus.